Olá, bom dia. Bom dia a todos. Vamos começar aqui a nossa live de hoje. Eu vou incluir o Boni. Deixa eu achar o Boni aqui. Só mais um minutinho e nós vamos nos conectar. Estamos aguardando só a entrada do Boni. Olá! Bom dia! Bom dia, Boni. Tudo bem? Tudo bem, tudo ótimo. E você? Também, tudo bem. Pessoal, a nossa live de hoje vai ser sobre práticas em gestão de pessoas em meio a esse cenário diferente, para não dizer caótico, que a gente vem vivendo. E nós convidamos para conversar com a gente o Boni Rodrigues, que é gestor de gente na ViaCred. E por que o Boni e a ViaCred, né? A ViaCred vem sendo premiada como melhor empresa para se trabalhar já há alguns anos. É a melhor empresa de grande porte para se trabalhar em Santa Catarina. É a nona do Brasil, né, Boni? E ela já está entre as 25 melhores empresas para se trabalhar da América Latina. Então, a gente quis trazer alguém que entende do que está falando, né, de gestão de pessoas, para a gente conversar um pouco sobre como aplicar as nossas melhores práticas nesse cenário. E aí, Boni, eu queria começar, antes de dar a palavra para você se apresentar também, mas eu já queria começar te fazendo uma pergunta. Eu estava aqui lendo um pouco sobre o case da ViaCred, né? E cheguei a um depoimento do seu Moacir Carambeck, que é presidente do Conselho de Administração da ViaCred, e ele disse que um dos motivos para a ViaCred estar no topo do ranking da GPTW é a crença forte que a ViaCred tem de trabalhar a felicidade. E a crença de que pessoas felizes é que fazem outras pessoas felizes, né? E agem para uma comunidade, para associados, para cooperados mais felizes. E aí eu te pergunto, a gente está vivendo uma crise sem precedentes, né? Assim, uma crise planetária que nos paralisou por medo, por ansiedade, até por tristeza, porque a gente não pode abraçar os pais, não pode encontrar os amigos, não conseguimos fazer festa de aniversário, a gente sente medo da doença, a gente talvez nunca tenha falado tanto sobre a morte, sobre a perda, né? Como é possível falar de felicidade, abordar a felicidade num cenário como esse? Boni, bom dia. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Flávia me apresentou já, falando que eu entendo um pouquinho de RH. Um pouco é verdade, um pouco é mentira, mas tudo bem. Falando de felicidade, o Moacir, ele é um cara que ele é um carismático. É um líder que criou legado ainda em seu trabalho. É uma coisa incrível de dizer. É uma pessoa que nos inspira todos os dias. E a fala dele é: para que você seja feliz, você terá que fazer outra pessoa feliz. E o princípio base, os princípios do cooperativismo, ele prega essa questão da felicidade. Um dos princípios, que é o sétimo princípio, ele fala sobre o interesse genuíno pela comunidade. Então, quando a gente fala de comunidade, a gente fala de um todo, de todo mundo que se envolve. E aí, eu falei em casa que eu ia participar da live e lá estava gerente de gente, né? E aí, a gerente de gente, que coisa é essa? Todo mundo é gerente de RH, gerente de pessoas, gestor de pessoas. E eu falei gestor de gente. Por quê, né? Porque a palavra gente, ela vem do latim e ela quer dizer gente. E esse gens, ele diz muitas coisas, e uma delas quer dizer família. E eu acho que esse é um ponto importante que linka a cidade, que linka o momento e que linka a mudança de modelo mental que precisamos para o próximo natural. Uhum. Vamos fazer um preâmbulo, né? A vida que vivíamos antes do corona era uma vida louca. É uma vida que a gente trabalhava 14, 15 horas por dia.
A gente não tinha tempo para a família, a gente não tinha tempo de sentar na mesa, tá? A gente não tinha tempo para os amigos, a gente tinha festas para ficar com os amigos. E ficava mais tempo no celular do que com os amigos na festa. Uhum. E aí, esse tal de corona, um vírus pequenininho, nos convida para repensar. O que é que eu estou fazendo com as minhas relações? Como é que eu faço uma pessoa feliz se eu não tenho um relacionamento, se eu não a conheço? E a conhecer quer dizer mergulhar nesse ser humano que ele ainda está por vir, porque ele ainda está por ser criado. Então, dentro de todo esse preâmbulo, o que é que a gente faz na Via Cred? A gente tem uma entrega genuína para cada pessoa que a gente vive no dia a dia. Seja o nosso cooperado, o nosso colaborador, quer seja o parceiro de trabalho. A gente trabalhou junto, eu e você, Flávia, e a gente sabe disso, que é uma entrega diferente. Entrega que a gente trabalha. Tanto é que os parceiros de trabalho acabam virando amigos de trabalho, porque Uhum. gente. Então, eu acredito que a primeira coisa é, sim, ter um interesse genuíno. Segunda coisa, encare o cara que está vindo aí como uma grande oportunidade de mercado. Esse Uhum. cara é uma grande oportunidade de mercado. Então, façamos desse aprendizado coisa verdadeira, Uhum. porque aí a magia acontece, né? Uhum. Bem-aventurados aqueles que enxergam e têm fé, Uhum. enxergam e lá tudo que faz. Uhum. Agora, Boni, dentro desse cenário de distanciamento, né? A gente sabe que vocês, como prestadores de serviço, estão. O pessoal da linha de frente tá lá, tá operando em campo, mas tem muita gente em home office, assim como em grande parte das nossas empresas no mundo, né? Você acha que isso é um convite ao desenvolvimento das relações de confiança também? Como é que as relações de confiança têm sido trabalhadas, sendo que a gente traz uma herança de gestão do comando, da punição, do controle, né? Até vi um depoimento do Adelino Sassi, que é diretor da ViaCred, um depoimento dele sobre você, que ele fala sobre isso, né? Que você foi um dos agentes aí que transformou um pouco a cultura da gestão controladora para a gestão de apoio e que confia e que delega, né? Você acha que isso é um convite para as nossas relações nas nossas empresas também? E como trabalhar isso, né, Boni? Sem sombra de dúvida, Flávia, sem sombra de dúvidas, hoje nós não vamos conseguir crescer como seres humanos ou como empresas se a gente não tiver autonomia. Mas a autonomia, ela é uma palavra linda, mas ela é pouco entendida na sua essência, Uhum, né? uhum, Porque a autonomia, ela precede o entendimento que as coisas vão dar certo e também vão dar errado. E aí, isso desperta no ser humano medo. Então, como trabalhar isso? Esse convite, ele vai no sentido de verdadeiramente trabalhar na autonomia do ser humano, onde ele é um ser humano inacabado, ele vai falhar, ele vai acertar, mas isso não é o importante. O importante é a intenção dele para com as empresas. Eu trabalhei muito tempo na indústria e a indústria ela tem uma força de controle muito grande, né? Mas isso também vem mudando, porque a indústria 4.0 está trazendo novos modelos de gestão, novos modelos de trabalho, novos convívio. Isso já vem de longe. Agora só potencializou, porque veja, eu estou aqui com equipe de cento e poucas pessoas e eu preciso que elas trabalhem e me prestem serviço para 500.000 de cooperados home office, né? Uma parte deles estão aqui, outra parte em casa. Um grupo de risco não podem estar aqui, estão loucos para estar. As pessoas me ligam falando, pelo amor de Deus, deixa eu voltar a trabalhar. Mas uhum, não sou eu que posso deixar ou não, é a situação que não permite. Então, é sim um convite.
Mas esse convite ele tem que ser entendido que a nova forma de fazer, a nova economia, a busca pela nova economia, a gestão por propósito, ela tem que embasar essa autonomia, né? A pessoa tem que trabalhar em cima de um mercado, a pessoa tem que trabalhar em cima de uma entrega para alguém. O meu time, a Aviacred, ela trabalha para unir e transformar vidas. Esse é o nosso propósito. Então, Uhum. aí tem um elo entre a autonomia e a minha entrega. Então, não é eu que estou lá vendo como é que o cara entrega a cooperativa. Não, ele está se vendo. Ele está... Ah, Boni, mas o mundo é um mundo perfeito. Não, não é. Tem tanta falha, tem tanta coisa errada, tem tanta coisa que a gente vai ter que resolver ainda. Mas a gente está tendo coragem de ensaiar Uhum. esse modelo. Uhum. Legal. Vamos ensaiar esse novo modelo, né? Uhum. Empresas Uhum. como a L, que são empresas que já trabalham um pouco à distância, que já têm esse perfil, são empresas menores, mas que elas já têm esse perfil. Você sabe muito bem, você sabe quem é do teu time que está entregando e por que ele entrega. O líder sabe. O líder não é enganado. Ele só é enganado se quiser. Uhum. Então, fazer por onde esse convite vale a pena de verdade. Uhum. Boni, tem uma questão que tem nos preocupado bastante, já vinha nos preocupando há um tempo, que é a questão da saúde das pessoas. Saúde já era um tema que vinha estando presente, né, nos nossos congressos de gestão de pessoas, talvez pela mudança das características socioeconômicas e populacionais, né? A gente vinha falando de saúde, mas nesses últimos tempos, a gente percebeu aqui na VEL, atendendo clientes, fazendo grupos de foco, diagnóstico, enfim, que a questão da saúde mental vem se agravando. A gente já percebia, antes da pandemia, né, assim, uma quantidade de jovens muito grande, com ansiedade, com depressão, tomando remédio e tal. A gente percebia já no começo desse ano as fábricas vivendo uma situação também descompassada na saúde mental das pessoas. A gente chegou a ver pessoas que fizeram depoimentos para nós dentro de fábricas de que o remédio é emprestado no vestiário da empresa, né, de uma pessoa para outra, para que elas deem conta da ansiedade, da depressão, enfim. Você acha que saúde mental é um tema corporativo? É uma responsabilidade também da empresa? E que tipo de práticas, já que estamos falando de práticas, né? Até onde vai essa possibilidade de práticas dentro da organização e o que deixa de ser nosso, né, enquanto empresa? Bom, se a gente tratar a empresa de organismo vivo e os organismos vivos adoecem, a empresa também, o reflexo do liderado é. E eu digo isso desde as grandes camadas, né? Você precisa entender que esse cara, ele também tem anseios, tem medos. Nós temos muitos medos intrínsecos dentro do nosso íntimo. Precisa mergulhar. Né? A empresa, ela tem um desejo, ela tem desejos a cumprir. Ela é elaborada para cumprir desejos, seja do dono, seja do patrão, né? Então, é sim responsabilidade da empresa, mas não uma responsabilidade capital. Porque, às vezes, eu também entendo que é muito triste dizer mas isso é responsabilidade da empresa. E aí entra outros órgãos pensando que a responsabilidade é responsabilidade de dinheiro, de bancar. Não vai, não vai resolver. O que vai resolver é o interesse genuíno. E esse interesse genuíno, ele vai desde o conhecimento desse, né? E aí, esse convite ao novo natural, que a gente está falando, que está muita gente falando do novo normal, né? Eu Uhum.
o novo normal é sair da loucura que eu tô agora para uma loucura nova. Eu não quero mais isso para mim. O novo natural, né? O natural não é loucura. O natural é um mundo de abundância, é um mundo que provém crescimento de todos. Esse é o novo natural. E aí, quando você fala, por exemplo, eu trabalhei dentro de fábrica, né? Redução de custos muito pesada, porque a carga tributária, aquilo tirado das indústrias, a indústria ela é o alicerce de uma sociedade, né? Hoje nós temos uma Blumenau que é linda, maravilhosa e contempla um crescimento muito grande, porque ela é arcada pela indústria, né? Agora que começou a igualar, né? Mas essa indústria ela veio adoecendo porque interesses diferentes, custos diferentes, pessoas lutando por outras coisas. Então, o que é que eu penso? Eu acho que a gente tem que começar a gerar uma consciência coletiva para que a gente se autoajude. E uma das coisas que a gente pode fazer como líder é que eu acredito muito que o exemplo arrasta, né? Se você tem um líder, vou dar um exemplo meu, né? Alguns que estão aí me conhecem um pouco, eles sabem que eu sou muito ativo, né? Aliás, eu tenho uma história de infância que quando eu era pequena, minha mãe me levou ao médico, porque ela pensava que eu era louco. E aí, o médico, ele é só interativo. E essa loucura não passou, ela continua acontecendo desde sempre, né? Mas o líder, ele tem um papel de se cuidar, porque se ele não se cuidar, ele não vai cuidar do outro. Então, por exemplo, o líder que faz exercício físico, por exemplo, e tem isso como norte da sua vida, ele vai levar a equipe a fazê-lo também. Ele vai criar válvulas de escape para que essa equipe tenha um comportamento diferente, né? O líder que tem a possibilidade de falar com o liderado de maneira que não seja só cobrança, de maneira que seja ouvi-lo, emprestar as duas orelhas e ouvir o cara para ele falar dos seus medos, das suas amarguras, não vai denegrir a liderança. Pelo contrário, vai fazer com que você cresça. Então, muito da que a gente fala de questão de saúde, a gente agora já entrou num patamar que a questão de saúde, ou ela se resolve à medida de remédio, ou ela se resolve. Mas isso tem reversão. Na minha visão, é o interesse genuíno das pessoas. É preocupado. Eu tenho um compromisso com você, e você tem um compromisso comigo. E esse relacionamento tem uma dupla troca. É esse o tempo. E essa responsabilidade da empresa é promover essa responsabilidade mútua. E não colocar mais dinheiro que ela já coloca em tudo isso. Não resolve pagar o melhor plano de saúde do mundo. Plano de saúde é para cuidar da máquina quebrada. Plano de saúde não promove saúde, né, Boni? Promove saúde. A promoção de saúde, tanto é que hoje os planos de saúde estão trabalhando para diminuir a sinistralidade do plano, para o plano ficar mais barato, promovendo atitudes de saúde. Promovendo vida, promovendo meditação, promovendo atos que você vire de novo para o teu centro, né? Para o teu eixo. Boni, olha só, nós temos uma pergunta aqui do Regis, que está participando aqui com a gente. Ele diz o seguinte: dizem que desânimo e apatia no trabalho em casa pode significar problema de saúde mental. Na minha equipe, noto o contrário. Excitação e longas jornadas de trabalho. Isso também pode ser um problema? Tudo, a virtude está no caminho do meio, né? Tudo que é excesso pode ser problema. Mesmo porque, vejam bem, a pergunta do Regis é bem importante. Nós fomos criados para ser super-heróis, né? O cara que é bom no trabalho é aquele cara que chega mais cedo que todo mundo e que sai mais tarde que todo mundo. Mas aí ele não vive, né? Por exemplo, aquele cara que faz excitação e longas jornadas,
como é que ele leva, como é que ele arruma tempo para jantar com a família? Como é que ele arruma tempo para escutar o filho de menor ou até na adolescência, com todos os seus medos, com todas as suas angústias, se ele não tem tempo? Então, Uhum. sim, o caminho do meio é que mora a virtude. Se Uhum. eu faço uma jornada excessiva, que eu não me desligo, eu demoro um tempo para desligar, o que é que vai acontecer aquilo? O meu sono é ruim, a minha recuperação muscular é ruim, consequentemente, a recuperação mental, e no próximo dia eu não vou render. Aí, Uhum. rendo, o que é que acontece? Eu vou buscar os subterfúgios. É o comprimidinho, é o negocinho, vai dar treta também, vai dar problema. Você tem alguma sugestão, Boni, para o Regis? O que ele, como líder, pode fazer? Que tipo de práticas, né? O que você tem feito, enfim, com a equipe remota para se certificar, né? De que não seja um problema, de que as pessoas não estejam trabalhando nos seus extremos. Bem simplesinha, bem simplesinha. Equipes excitadas, de longas jornadas. Meditação de 2 minutos antes do trabalho. Uhum. Outra coisa que funciona bem, oração. Oração. E aqui eu não estou falando de religião. Eu estou falando de oração. O silêncio é uma prece. Então, voltar para dentro de si, escutar a respiração, escutar você, se enxergar como ser humano, se enxergar como uma peça de engrenagem naquele contexto, vai fazer com essa excitação diminua. Agora veja, Regis, esse processo começa por mim, pelo Regis. Porque, de novo, o exemplo arrasta. Eu preciso começar a fazer. No primeiro momento vai parecer ridículo, tá? Vai parecer ridículo. Nós fizemos uma reunião essa semana passada com 120 líderes que temos, nós fizemos ela à distância. E nós fizemos um momento de meditação à distância. Foi tão engraçado, porque aí você que está no controle da câmera aqui, que você está vendo quem é que está, as pessoas ficavam pensando, mas meu Deus, eles enlouqueceram de novo, né? Porque estão criando um novo negócio. Ainda bem que a tua Mas, mãe não viu, né, Boni? Senão te levava lá no médico de novo. mas vai dando certo, sabe, gente? É o orai e vigiai, é o orai e vigiai. Orai e vigiai os teus atos, as tuas atitudes, a forma como você se comunica com as pessoas, a forma como é cobrado. E aí você vai começando a ganhar agilidade, você vai começando a ganhar tranquilidade. A tranquilidade está no silêncio, está dentro da gente. É só buscar. Uhum. Você acha que o significado de gerir pessoas muda, Boni, a partir desse cenário que a gente está vivendo? É um novo Muda, significado que a gente está muda, encontrando? muda, muda. Uhum. Tem que mudar, tem que mudar. Uhum. Eu acho que o homem lá de cima ele deve ter pensado assim, meu Deus. Ele com ele mesmo deve ter falado assim, cara, o que é que eu posso fazer para esse povo me entender? Porque eu já estou dando tantas mensagens subliminares. Uhum. Eu preciso fazer uma coisa mais drástica. Será que é um novo dilúvio, né? Porque já teve vários, né? Várias mensagens nesse tipo, na humanidade como um todo, né? Uhum. Então, vai mudar. As relações precisam mudar. As relações, elas precisam. A gente vai ter que viver com 7, 8 bilhões de pessoas no mundo. Não tem mais como ser o ganha-perde. Não tem mais como estar atropelando as coisas, as pessoas. Né? Não é o lucro pelo lucro em si só. Existe um ganhar para todos. Veja, a gente está privilegiando muito o comércio local. Né? Tem um movimento para gerar o comércio local. Por quê? Porque é ele que gira a economia. Eu preciso fazer com que esse giro aconteça, porque senão nós não vamos sair disso, nós vamos ficar nisso por muito tempo. Então, sim, as relações humanas precisam mudar, precisam se aprimorar. E veja, está tudo dentro da gente. Está tudo dentro da gente. É só que a gente querer saber usar. Né? Uhum. Uhum. A gente deixar um pouco do
julgamento, e aí quando eu falo de julgamento é o auto-julgamento e o julgamento do outro, né? A gente aceitar um pouco mais as pessoas como elas são, e eu digo isso porque eu tenho bastante dificuldade para fazê-lo, não faço isso, nas minhas 24 horas do dia é tranquilo. Não, também caio pra caramba, mas a gente precisa começar a fazer alguma coisa diferente. Uhum. Ô, Boni, e será que dentro dessa experiência que a gente está vivendo, né? Vou tentar não falar caos, não falar problema, né? Porque é uma experiência e ela traz muitas oportunidades positivas também, né? Eu tenho a impressão que essa pandemia, ela meio que nos equalizou, né? Nos colocou num patamar de igualdade que talvez a gente vinha lutando por isso nas organizações através das políticas de diversidade. Mas eu acho que, mais uma vez, como você disse, foi um tsunami, foi um empurrão para que a gente entenda que frente a um vírus como o Covid-19, não há pobre e rico, não há branco e negro, não há diferenças, né? Queria falar um pouquinho sobre isso. É também um convite, né, à incorporação efetivamente verdadeira, genuína do respeito à diversidade, né? E como é que a ViaCred vem tratando esse tema? Como é que você vem tratando esse tema? Sem sombra de dúvidas, é um convite, sim. E isso, as relações humanas passam por essa igualdade, né? Essa equanicidade, né? Mas, ao mesmo tempo, existe um ensaio de mudança que ainda é muito falho. A gente precisa entender que falta muito ainda, falta muito. E quando eu falo em igualdade, parece uma coisa chata, né? Porque a gente acha tanto, é igualdade isso, é igualdade daquilo. Mas eu entendo que, além da igualdade que a gente entrega, a gente também tem que buscar a diminuição do auto-julgamento. Porque a igualdade também se dá quando eu me respeito, né? Quando eu me aceito. E tem muito disso. As pessoas já chegam querendo a igualdade sem elas serem iguais. Uhum. Elas querem a igualdade delas e não a igualdade do todo. É muito difícil. Uhum. Mas, sim, existe um desafio. As diversidades, aquilo que a gente está dentro das empresas, a ViaCred, como é uma cooperativa, é uma cooperativa de livre admissão, ou seja, não tem como ter seletividade. Nós não temos aqui um Prime, por exemplo, né? Nós temos todo mundo. Opa, acho que a conexão do Boni caiu. Voltou? Opa, Boni, a sua conexão não está muito legal. Agora voltou. Voltou? Tá, desculpa. Agora voltou. Então, pelo fato da cooperativa já ter isso no seu nascedouro, eu acho que é mais simples, mais fácil. É mais fácil, não é simples, é complexo pra caramba, mas é mais fácil, né? Por exemplo, se a gente fosse pensar em igualdade de gênero dentro da ViaCred, homens e mulheres, a gente estaria em déficit, porque a gente tem muito mais mulheres do que homens trabalhando, por exemplo. Uhum. Mas não é esse o problema. O problema é como é que eu trato esses homens e mulheres. Esse é o foco. Não é 50% que isso resolve a diversidade. Não é ter A ou B gênero dentro da instituição. Eu tenho uma cota que resolve isso. Não. É a genuína aceite pelo diverso. Pelo aquele que é o diferente. Uhum. Porque o diferente compõe, né? Ô, Boni, a sua conexão não tá muito legal. A tua imagem tá meio cortada e não sei se existe algo que você possa fazer aí para ficar com a conexão um pouquinho melhor. Vamos esperar que ele volte ali. Pessoal, quem está participando, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Fiquem à vontade. É só escrever ali na caixinha de texto que a gente vai tentando integrar aí as perguntas de vocês à fala do Boni, tá? Enquanto isso, a gente vai esperando aqui para ver se ele se reconecta. Oi, Boni. Voltou?
Agora voltou. A sua conexão não está muito legal, agora voltou. Tá, vamos ver se a gente consegue caminhar. O Alex está falando que o som está falhando muito. Não sei se você tem, nesse local que você está, se o sinal não está muito legal. Pessoal, vão sinalizando pra gente, tá? O que não der para escutar e tal, vocês avisem. E eu estava falando pro pessoal, Boni, sentirem-se à vontade para fazer perguntas. Como o tema da nossa live é de práticas em gestão de pessoas, Boni, fala um pouquinho pra gente que práticas efetivas a ViaCred adotou a partir do decreto aí para o isolamento social e a questão da transformação para o home office e tal. O que vocês efetivamente fizeram que você pode compartilhar com a gente? Tá, vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo, Flávia? Acho que agora sim. A conexão melhorou também. Tá bom. Vamos lá, práticas de home office, né? A primeira coisa foi a gente identificar quem poderia ou não trabalhar em casa, né? Porque não necessariamente que a gente tenha internet em casa que comporte aquilo que a gente precisa para o trabalho. Então, nós disponibilizamos para as pessoas que tinham isso, material de trabalho, né? Computador, celular, o que precisava, mas também a gente disponibilizou upgrade de rede, por exemplo. É necessário, né? Segunda coisa, a gente também colocou a confiança em voga, né? Então, existe entregáveis para ser feito. As pessoas sabem o que precisa entregar. Então, a gente não ficou focado na cobrança da entrega de números. Vou dar um exemplo. Quando a gente começou o processo, e aí a gente teve um aumento gigantesco nos números de chamados, por exemplo. A gente tolerou uma taxa de abandono muito mais alta do que a gente está acostumado. E aí a gente criou subsídios para que aquelas taxas de abandono fossem resolvidas. Por exemplo, a criação de callback para resolver as taxas abandonadas. Então o cooperado ligava para nós, ele não era atendido, mas até o final do dia ele recebia uma ligação. Olha, seu Boni, o senhor ligou para a gente, tal hora, o senhor conseguiu ser atendido? Não, não consegui, eu precisava disso, disso, disso. Ah, não, então estou aqui à sua disposição, vou lhe atender. Então não existe mágica, né? A gente está falando de atitudes simples, né? A questão de estar muito junto, né? As pessoas que ficaram atendendo aqui, que a gente fez todo o processo sanitário, né, de distância, higienização e tudo mais, mas essas pessoas elas tiveram que ter uma referência de trabalho. Porque para a cooperativa, essas pessoas eram os enfermeiros. Os enfermeiros não pararam de trabalhar em nenhum momento nos hospitais. Nós também não podemos parar de trabalhar, porque o nosso cooperado tem demanda. Ele tinha empréstimos vencendo e a gente precisava fazer uma proposta de parcela balão para ele pagar isso depois. Então isso tudo gera tranquilidade. Se o meu cooperado está tranquilo, o meu colaborador está tranquilo. Eu acho que é as práticas, de maneira sucinta, mas é essas práticas que a gente utilizou. O Ale Pandolfo, grande Ale, pergunta o seguinte: como será gerenciar, principalmente motivar pessoas, usando somente ferramentas de comunicação, já que a pessoalidade se perde? E isso se conecta com uma pergunta que o Werner soprou aqui para mim do lado, que é a questão do fortalecimento do home office. A gente vem observando, né, Boni, vários gestores de RH falando que as organizações elas estão questionando as suas facilities, né? Será que a gente precisa de um ambiente assim tão grande? Será que a gente não pode realmente manter pessoas em home office, diminuindo o custo, aumentando a flexibilização para elas, né? E aí, então, juntando as duas questões. Home office passa a ser fortalecido e, a partir daí, como é que a gente trabalha engajamento, motivação das pessoas só pelo virtual, só pelas ferramentas de comunicação, sem o toque, sem o abraço, sem o presencial? A pergunta bem complexa essa, né? Vamos lá, vamos tentar resolver. O home office potencializa? Sim, ele se potencializa. Acho que sim. Mas ele não vai substituir na plenitude o contato, o relacionamento.
né? Porque as pessoas, o latino gosta, né? Gosta do abraço, né? Eu encontro o Werner pelo menos uma vez por semana e a gente troca abraços, não tem outro jeito, né? Uhum. Faz parte da cultura, por exemplo, né? Agora, sim, ele vai potencializar e ele vai também ter uma diminuição das estruturas. Eu acho que isso vai até ajudar um pouco na questão da eficiência operacional das instituições, né? Agora, veja, a motivação das pessoas, na minha visão, a gente tem... Eu não acredito que a gente consiga motivar uma pessoa. Eu acho que a gente incentiva a motivação, né? Então, eu acho que isso vai continuar acontecendo. E a distância, ela vai ter que ser sanada pelo relacionamento. Então, por exemplo, eu conheço a Flávia, eu me relaciono com a Flávia, eu sei quem é a Flávia, eu sei quem é a filha da Flávia, eu sei quem é o marido da Flávia, eu sei o que a Flávia gosta, né? Então, ela sabe que eu sei e eu também sei, e eu gero informações, eu gero motivações genuínas a partir daquilo, né? E quando nada disso der certo, as pessoas têm que se agarrar no seu significado. Tanto o propósito pessoal quanto o propósito da organização, né? Por exemplo, o meu propósito de vida é ajudar as pessoas a evoluírem. O propósito da ViaCred é unir pessoas para transformar vidas. Eu consegui conectar o meu propósito com o propósito da ViaCred. Uhum. E isso me motiva, me rege, me guia em qualquer lugar que eu estiver. Entende? Então, não é porque eu estou na fila do pão que eu vou mudar. Não é que eu estou no trânsito que eu vou mudar. Então, não é porque eu estou home office que eu vou mudar. Uhum. Lógico que isso não é um passe de mágica, né? Isso tem que trabalhar dia a dia para isso acontecer. Mas é por isso que a gente é tão bem pago, né? É para trabalhar mesmo. Vamos correr atrás. Uhum. Ok, Boni. Boni, eu escutei recentemente uma reflexão em cima do conceito de resiliência, né? Dizendo que resiliência é uma competência que a gente já conceituou tanto, a gente falou tanto dela, ela ficou tão em voga, né? Mas essa abordagem que eu escutei meio que derrubava esse conceito de resiliência como sendo algo fundamental, porque a resiliência, ela parte do pressuposto de você voltar com facilidade ao estado natural, né? Ou ao estado anterior, ao estado original. E esse autor que fez essa abordagem, ele diz que isso não cabe mais, né? Que a gente deveria sempre evoluir. Toda intempérie que a gente sofre, todo tsunami como esse que a gente está enfrentando, né? Deveria nos transformar e não permitir que a gente voltasse ao estado original, porque se voltarmos ao estado original, a gente vai sofrer de novo com o mesmo tsunami, né? Isso se aplica às organizações, né? Eu queria saber, dentro da experiência de vocês na ViaCred e dentro da sua experiência como gestor, né? Boni já foi, para quem não conhece o Boni, eu vi que aqui no grupo de participantes tem uma legião de fãs, Boni. Mas para quem não conhece, o Boni também já foi gerente de RH da Círculo, né? Foi gerente de RH de indústria, veio de tecnologia, enfim. Quero saber, assim, dentro da sua vivência, você acredita nisso? E essa é uma dica para profissionais e empresas? Assim, não foque na resiliência, foque na sua transformação e na sua evolução para que você seja menos frágil a momentos como esse? Eu entendo que o mistério está em você não ter um foco numa coisa só, quando a gente trata de comportamento humano. A resiliência ela é muito importante, mas eu gosto de tratar a resiliência de maneira espiral. Ou seja, eu tenho níveis de resiliência, mas à medida que eu vou subindo na espiral, ela vai mudando também. Eu não sei qual foi o autor, mas teve uma frase que foi dita que era assim: você não tomará banho no mesmo rio 2 vezes.
Assim é a resiliência. O meu processo de resiliência de hoje é diferente do meu processo quando eu comecei a carreira há 27 anos atrás. Entende? O meu nível de ansiedade era diferente. As minhas competências primordiais eram diferentes. Então, tratar a resiliência como se ele fosse a espinha dorsal do negócio e só ela existisse, a gente negligencia outras coisas. A gente negligencia a questão do tesão pelo trabalho, por exemplo, que não tem nada a ver com a resiliência, né? Do querer fazer diferente, do querer crescer. A resiliência é uma forma de dizer assim, tá, todo mundo que está dentro da corporação está acostumado a levar porrada e a se levantar. Não é isso, a gente não veio para o trabalho para levar porrada, a gente veio para o trabalho para aprender. Agora vamos lá, vamos tratar a resiliência como forma de aprendizado. Opa, mudou. Então, eu acho que sim, eu acho que a resiliência é importante, eu gosto do significado da elasticidade na resiliência e não do retorno ao natural, ao antigo normal. Eu gosto da questão de eu não ser rígido, né? Eu gosto da questão da adaptabilidade. Quando eu falo de resiliência, eu vou para uma entrevista de trabalho com alguém e o cara fala que é resiliente. Para mim, eu vou em busca da elasticidade, né? E não da questão de quanto ele aguenta apanhar. Aí a relação já começa errada, né? Eu sou casado Boni, há isso 24 se aplica para anos. pessoa, Perdão. Você é casado há 24 eu sou casado anos? há 24 anos com a Raquel. Eu nunca vi uma pessoa tão resiliente na minha vida, porque ela está casada comigo ainda me aguenta. Né? Entende? Então, mas Boni, ela é uma... esse é um conceito que se aplica para pessoa física e jurídica, né? A ViaCred precisou desaprender algo durante esse processo para que ela pudesse evoluir, né, no seu modelo de gestão. E, emendando a pergunta, isso é uma prática recomendável, né? As pessoas e empresas, o que eu preciso desaprender e aprender para que eu possa efetivamente colocar o pezinho na retomada, né? Para que a gente pare de falar de crise e comece a focar na retomada? O desaprender? Cara, essa tua pergunta foi sensacional. Em 2017 eu vim trabalhar na ViaCred e a ViaCred ela criou um projeto chamado #Ser, que era o planejamento estratégico nosso, que é sustentar, evoluir e resgatar. A ideia central é que a ViaCred cresceu muito e havia alguns dos nossos cooperados que reclamavam que a gente estava começando a virar banco. E na nossa carta constitutiva, não é isso que está lá. A nossa essência é outra. É outra. Então, sim, a gente tem que resgatar, sustentar, evoluir todos os dias. O que aconteceu com o Corona foi que a gente tinha que resgatar, sustentar e evoluir todas as horas, porque a decisão tomada de manhã não servia para de tarde. Então, o grande barato para retomada é aprenda rápido, aprenda e execute. Aprenda rápido e execute sem medo. Não pense no perfeito, né? O feito, nesse contexto de recuperação, é melhor do que o perfeito. E aí, o que é que acontece com isso? Aí eu volto na resiliência. E aí eu gosto da resiliência. É a questão de o voltar, o esticar e voltar, é não se punir. Aí tá o barato. Entende? Porque, tipo assim, eu não posso... Aconteceu muito com a gente agora nesses últimos tempos, junto com a diretoria aqui, tomando decisão o tempo inteiro, e a gente tem que voltar atrás de uma decisão que foi tomada 9 horas da manhã e meio-dia tinha outra para tomar. Porque já não servia mais, houve um novo decreto, né? Houve uma nova legislação, ou até uma nova demanda do cooperado. A questão é, a primeira coisa que vem na tua... Oi, Boni. Oi, tá me ouvindo? Caiu de novo, né, pessoal? Voltou. Caiu?
Aí Voltou? voltou. Voltou. Voltou? Ai, que pena que caiu. Mas o cérebro réptil, ele tá dizendo para ti assim, ó, você é um burro que você tá tomando, não sabe tomar decisão. Como é que você tá à frente de um negócio? Não. O neocórtex está te dizendo assim, aquela decisão que você tomou te levou a um novo patamar para uma nova decisão. Então, as empresas precisam aprender que o neocórtex tem que estar à frente das relações, e não o reptiliano, e não o sobrevivente lá, e não aquele que vai atacar se for atacado, né? Então, sim, as empresas precisam passar por esse processo. A ViaCred tem na sua essência, obviamente, porque é da sua natureza, né? A questão do fomento ao cooperativismo, isso é... Eu vou ser piegas, mas é lindo de ver, né, Boni? É lindo de participar, é um conceito que a gente também acredita muito, enfim. Eu também acho, que eu sou apaixonado, eu também acho. E a gente, trabalhando com vocês, a gente também se apaixonou, né? Será que esse movimento que a gente tem feito, né? Porque eu tenho visto, assim, muito mais ações brilhantes de cooperação, de solidariedade entre as empresas e nas comunidades do que do governo. O governo a gente faz apesar deles, né? Os exemplos brilhantes, os cases emocionantes têm vindo das comunidades, né? E das comunidades empresariais também. Concorrentes se unindo para fabricar máscara, né? Para produzir álcool em gel. As empresas, eu faço parte lá da Associação Empresarial de Blumenau, as empresas se unindo e trazendo junto, mesmo que não sejam empresas associadas, mas somos do mesmo segmento, vamos fazer um vídeo para a gente divulgar o nosso serviço de uma outra maneira. Enfim, será que essa onda, pensando em todos os lados positivos, né, dessa onda que onde a gente está surfando, isso traz efetivamente o conceito de cooperação e de solidariedade, finalmente, né, para o coração das nossas empresas? Será que é uma oportunidade a gente não deixar isso esfriar? Vocês viram que eu sou um otimista nato, né? Eu acho que sim. Eu acho que é um convite até para ressignificar os nossos negócios, né? Uma das coisas que eu acho que a gente tem que se ressignificar muito é a questão de concorrente, é a questão do número 1, é a questão da corrida, né? Para que eu preciso ser o número 1? Para que eu preciso estar... Enquanto eu estiver mudando a vida da pessoa, transformando a vida das pessoas, eu acho que essa é a busca. E você botar isso como ressignificação de negócio, ela é fundamental, né? E o cooperativismo, ele traz isso na sua base estrutural, né? Agora, veja, isso é uma quebra de paradigma muito grande, que já existe alguns ensaios muito importantes. Vou dar um exemplo fora da ViaCred, porque a paixão é muito grande, né? E aí eu não gosto de falar, que daqui a pouco eu choro aqui, que eu sou chorão. Eu vou falar da Círculo, que eu também tive a oportunidade de trabalhar. A Círculo, ela mudou a forma de servir o seu cliente. A Círculo hoje, o Brasil tem 25% das pessoas vivendo por conta do artesanato. E a Círculo enxergou isso como uma oportunidade de ressignificar o seu negócio, mudando a vida de comunidades inteiras, mudando a vida de comunidades que viviam de fazer renda de rede. E hoje aquela comunidade tem escola, tem água potável, tem luz. E eu estou falando aqui de coisas que para nós que parece que são básicas, elas, para uma grande parte da nossa população, ela é muito distante. E o cerne, por exemplo, da ViaCred é a inclusão financeira. Nós hoje, no Brasil, nós temos em torno de 30% de pessoas que não têm acesso a nenhuma instituição financeira. Esse é o papel da ViaCred. Ela não tem o papel de ser maior do que as outras. Hoje somos porque foi o que a transformação de vidas levou.
mas a inclusão financeira é o mote principal do cooperativismo da Via Cred, né? Então, sim, é um convite, é importante essa questão de, eu sou concorrente de fulano. Não, eu não sou concorrente. Eu posso nos ajudar, até porque um sabe um pouquinho mais que o outro, e a comunhão gera um pouquinho para todos. Eu ouvi uma palestra uma vez do Cortella, e ele falava que a coisa que ele sente mais saudade era das vilas, as festas de vila. Porque nas festas de vila, cada um tinha que levar um prato. E quando você ia embora, você levava muito mais do que o prato que você levou. Você comia dos outros pratos, você fazia a comunhão com as outras pessoas e você trocava. Eu acho que essa é a chave para sair desse caos que a gente está vivendo agora para um novo natural, onde as empresas usem as entidades de classe, como você acabou de falar agora, para que elas se ajudem. Mas se ajudem a crescer, a evoluir, a trazer bem-estar para a população, para a comunidade que elas estão inseridas. É uma coisa que a gente chama aqui de ciclo virtuoso. Essa é a busca, o ciclo virtuoso. Que legal, né, Boni? É um exercício difícil, né? A gente está aqui com participantes de São Paulo e tal, mas na nossa região eu acho que a gente tem um bloqueio ainda muito forte no meio empresarial. Não sei se por receio de mostrar fragilidade ou por vaidade, né? De se unir, de estar junto, né? E eu vejo com muita alegria, apesar das circunstâncias e do motivo, né, que tem nos feito a exercitar isso, essa prática dos empresários, dos executivos, das pessoas estarem percebendo que juntas e com um senso mais aguçado de coletivo, elas sobrevivem. Elas passam por isso, né? E outro ponto, Boni, que eu queria saber da sua opinião é com relação à coerência, né? Como é importante a coerência dentro dessa prática, né? Porque, por exemplo, eu vi empresas no LinkedIn fazendo marketing em cima de doações, de cestas básicas que fizeram para ajudar a comunidade e tal, mas travaram o pagamento dos seus fornecedores por 90 dias, por exemplo, né? Isso não casa, a coerência é muito importante, né, Boni? Sim, eu tenho até uma dica de leitura, e alguns de vocês que estão aí podem conhecer o autor, que se chama Metanoia, que se chama Mudança, do Roberto Tranjan, meu amigo Roberto Tranjan. Ele traz, dentro das leituras dele, uma nova visão de mercado, que ela, em síntese, traz essa possibilidade do ganho para todos, né? O sol nasce para todos, né? Então, sim, é possível fazer. Mas veja, a gente vai ter que se esforçar bastante, porque ainda existe o jogo, ainda existe a carta na manga, os profissionais que estão lá não vão ganhar um banho de loja e vão sair de lá fritando o pneu para a nova economia. E o barato é que tem que ser assim mesmo, porque a vida é transitória. Então, temos que buscar fazer essa travessia. É uma travessia, Flávio. Só que, assim, a gente está tendo um convite. O convite do Covid, para mim, volte para dentro de você. Busque dentro de você o que você tem de melhor. E o que você pode oferecer para o outro de melhor. E aí, saindo com isso, você vai mudar o mundo através de você. É isso. Fantástico, Boni. Eu queria ficar aqui mais umas 7 horas. Mas o Instagram está dizendo que a gente tem mais 2 minutos só. Então eu queria te agradecer profundamente. Eu sei que você está no trabalho, né, com uma equipe e com um negócio aí rodando. Então, te agradecer profundamente por ter despendido esse tempo com a gente. Foi muito bacana. A gente fugiu um pouco de práticas, falamos um pouco de mais filosofamos um pouco, mas isso é muito bom, né? Porque é um momento que a gente, nós dois e as pessoas que estão aqui com a gente, tenho certeza que respiraram com um pouco mais de calma e refletiram. Isso é muito bom.
Muito obrigada, Boni. Não, eu que te agradeço muito pela oportunidade, agradeço as pessoas que estão aqui hoje. Eu espero de verdade que essas pessoas levem essa mensagem para frente. Estou à disposição de qualquer uma delas para trocar ideias, para aprender. Tenho muito a aprender ainda, um ser inacabado, que precisa de muito aprendizado ainda e que está muito feliz em pessoas como nós estar buscando um movimento novo. Legal. Muito obrigado, Flávia. Obrigada a Te você. amo, viu? Obrigada a Obrigado todo pela mundo que oportunidade. participou. Legal. Obrigada. Olha, tem um monte de gente aqui falando de você, que você é inspiração, que a sua energia é fantástica. Parabéns. Parabéns Obrigado. pela pessoa que você é também. E obrigada, tá, Boni? Um beijo para todos. Obrigado. Manda um beijo pro meu cunhado aí. Meu irmão. Mando sim. Verbo. Tchau, tchau. Tchau.